Olá, para quem não me conhece, sou Edson, professor do curso de Licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, coordeno o grupo de estudo e pesquisa em epistemologia e educação, o GEP. Esta atividade que nós estamos desenvolvendo faz parte de um ciclo de entrevistas com os autores do e-book Autobiografia Educacional, narrativas a partir de uma hermenêutica vivencial. Esse e-book foi organizado por mim, publicado em 2020 pela editora da Universidade Federal do Maranhão, Edufma. O livro ele é resultado de uma parceria com 11 estudantes que generosamente aceitaram o convite de publicar suas vivências educacionais. Hoje nós temos a alegria de conversar com a Poliana Almeida Frota, que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e da experiência de escrever uma autobiografia. Boa noite, Poli, muito obrigado por aceitar este convite. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos que vão nos assistir. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora for. Muito obrigada. Eu que agradeço pela a generosidade do convite. Ai, que bom, Poli. Esse livro que nós escrevemos, né, que nós organizamos, ele faz aí o resgate, né, de muitas vivências, né, e vocês acabaram se debruçando aí sobre muitos acontecimentos que marcaram a vida pessoal, a vida familiar. Como é que você caracteriza, né, esses seus primeiros momentos, assim, as suas primeiras lembranças no sentido do seu contexto familiar, social, né? Como é que você traz isso na sua autobiografia? Bom, assim, minha autobiografia, minha história, ela é marcada assim por eventos bem, digamos assim, peculiares. Não sei como que eu posso dizer isso, mas assim, a minha história ela é marcada pela separação dos meus pais. Eu coloco isso na minha autobiografia, ainda quando criança, e o nosso deslocamento do lugar onde a gente morava para o interior. E aí, uma das coisas que eu coloco é que eu morei com os meus avós, porque a situação financeira não era boa, minha mãe teve que trabalhar em uma fazenda, e assim, uma das coisas que marca muito a minha história, o meu contexto familiar, é a pobreza, né? Que não é privilégio meu só, eu tenho certeza. Mas, assim, essa é a riqueza de ler uma autobiografia, é você poder ler e perceber um pouco da tua história também na história do outro, né? Um pouco de ti também no outro. A minha história é isso, neta de quebradeira de coco, eu coloco isso. E a minha avó, ela por muito tempo, sustentou os filhos, a família, através do coco babaçu, da quebra do coco babaçu, né? Mas morar no interior, morar na roça, não é fácil, assim, para quem é pobre, para a família pobre, não é fácil. Eu coloco na minha autobiografia, assim, que tinha dias que você tinha que ficar satisfeito com uma única refeição e feliz por isso, né? E feliz por isso. Então, eu coloco e eu trago todo esse contexto. É claro que aqui não dá para pormenorizar as coisas, isso vai ser privilégio de quem vai ler, né? Mas, assim, a minha vida ela é marcada por essas coisas, né? Por morar com meus avós, por a separação dos meus pais, ficar longe de pai, ficar longe de mãe, e pela pobreza, né? Pela pobreza. É isso. E aí, assim, durante essa minha trajetória familiar, é, eu vou assim, tendo pequenos lugares em que a educação me toca. É isso que o professor vai falar agora? Posso falar, professor?
Não, eu fiquei curioso e assim lendo, né, e relendo a tua história e na verdade o trabalho, né, que nós fizemos foi mais ou menos esse caminho, né, tentando perceber as vivências, né, e as histórias de vida a partir de um lugar, né, e esse lugar é o lugar da educação, né. Claro que você trouxe outros lugares, né, na sua experiência de vida, né, o lugar da sua família, o lugar da sobrevivência, né, do trabalho, enfim, né, tantos lugares que nós vamos ocupando e que eles também acabam ocupando a nossa vida, né, e aí nesse sentido eu gostaria que tu falasse um pouco, né, como é que a educação ela ocupa esse lugar na tua vida, em que momento ela aparece, né, e qual a importância dela, principalmente considerando a memória que está registrada através do teu escrito. Bom, a educação, ainda lá na roça, né? Eu coloco também que eu sou filha de um pai analfabeto, e os meus avós eram analfabetos e os meus tios, é, praticamente todos analfabetos. Eles não tiveram oportunidade de ir para a escola porque filho tinha que ajudar o pai na roça, né? Esse era o pensamento. E aí a minha mãe, ela é professora, ela tem até a quinta série, digamos assim, no tempo dela que ela estudava, e a quinta série ela podia ser professora no interior, né? Mas quando eu começo na educação, eu começo ainda lá com os meus avós, tinha uma escolinha assim que um professor ensinava, e aí a educação é aquela bem arcaica mesmo, do um B com A, beabá, essas coisas assim do tipo, e que as disciplinas era a base da palmatória. Né? Se você não desse a lição para o professor do jeito que ele queria, do jeito que tinha que ser, então a palmatória comia. E eu coloco isso na minha autobiografia da palmatória que eu levava, que era assim, era um negócio humilhante. Você não sabe o que era pior, se era a dor daquela palmatória na mão ou a dor que aquilo causava em você pelo fato de você, sei lá, se achar incapaz, se achar burro, sem mesmo ter meios ali, né? Aí depois eu estudo em uma escola, quando eu passo a morar com minha mãe no interior, em um interior ainda, mas em outra localidade. E ir para a escola era muito difícil nesse lugar. Né? Ir para a escola era muito difícil porque a escola ficava muito distante, você tinha que andar muito além dos trabalhos braçais que a gente tinha que fazer, acompanhar, né? Tinha que ajudar a estar na roça, na capina, na apanha do arroz, na apanha do feijão, tanto desde da preparação da terra, o plantio, o cuidado, tudo até o colher, né? E tudo aquilo a gente tinha que participar, tinha que estar lá, porque a gente tinha que trabalhar. Quem está na roça é para trabalhar. Esse é o lema, né? E aí, então, a gente, depois de terminar o trabalho da roça, corria, preparava comida, tudo mais. E o caminho do lugar onde a gente morava até a escola, ele era na minha autobiografia, quem lê vai ver os detalhes que eu coloco, por onde eu passava, o que eu enfrentava, eu e meu irmão, né? Meu irmão, ele desistiu de estudar, ele não estuda mais, né? Mas, assim, não foi fácil. Depois, se o professor me permite, eu foi morar numa cidade chamada Montes Altos, e lá eu comecei a ir para a escola. Mas, assim, pobreza ao extremo, né? Eu coloco na minha autobiografia, assim, coisas que a gente vivia que, meu Deus do céu, um caderno era um sonho, estar na escola era um sonho, uma sandália, um uniforme escolar, meu Deus do céu, isso era coisa que nem existia, né? Mas uma das coisas que me marca e eu coloco muito na minha autobiografia fortemente, e uma pessoa que estava lendo já estava dizendo assim, uma das coisas que mais me marcou na tua autobiografia foi o olhar dos teus professores de sempre ver
além da pobreza, né? Vir além da pobreza, além da miséria que estava ali em mim, o esforço. E sempre os professores olharam para mim e dizer assim que tinham orgulho de mim. Aquilo me motivava muito, né? Eu tenho um olhar muito carinhoso em relação aos professores. Então, na educação, essa é uma das coisas que me marcam muito, né? O olhar que o professor tinha em relação ao meu esforço e dizer, né, que eu era inteligente, que eu era esforçada, né? Então, isso me marca muito na minha autobiografia escolar. Ah, sempre bom te escutar, Polly, assim, que é uma fala carregada de emoção e não tem como a gente ficar contagiado e até mesmo se colocar nesse lugar, né? Até Eu porque tô me segurando para não chorar, porque, meu Deus do céu, eu vou chorar. até porque é uma história que vai ao encontro de tantas outras histórias, né, na nossa realidade brasileira, né? Então, assim, da grande dificuldade, quantos jovens ficaram, né, pelo caminho no sentido de não conseguir superar aquelas limitações, né, circunstanciais. E aí, de repente, você vem com toda essa dificuldade e acaba adentrando a um espaço que para muitos jovens é um espaço totalmente inatingível e que não passa nem pelo interesse, né, nem pelo desejo. Às vezes por tantas negações que já passaram ao longo da sua vida educacional, né, que é o espaço da universidade pública. E aí eu queria te escutar um pouco no sentido de qual é o lugar que a universidade tem nesse processo de conquista educacional. A universidade, ela faz parte ela entra assim na minha história como algo inatingível, inalcançável, é tão abstrato, mas tão longe, meu Deus do céu, que uma das coisas que eu coloco na minha autobiografia enquanto estudante, quando estou na escola, é que quando eu vou para a escola, é assim, muitas vezes, quase todas as vezes, eu nem tomava café porque não tinha, né? Eu falei que não ia chorar, mas não é possível coisa dessa. E assim, você ir para a escola e você ter uma única sandália assim que você calça e que ela é remendada de arame, você não ter um caderno digno para você estudar, você ter que catar no lixo um lápis para você escrever, é muito difícil, assim, é, é impossível que uma pessoa dessa sonhe em entrar em uma universidade, em um tempo que universidade era uma coisa assim, você olhava assim, meu Deus, essa coisa é tão elitizada, é tão de elite, não é coisa para mim, entende? Então eu termino o meu ensino fundamental médio com muita dificuldade, porque tem que trabalhar de doméstica, você tem que cuidar de uma casa, você tem que cuidar de um bebê, você tem que cuidar disso, daquilo, para as outras pessoas, porque esse é um meio de você viver, de você comer, de você ajudar a sua família. E, e aí você passa por tudo isso, entra numa uma escola estadual que é cheia de greves, não tem professores, é, é meio que complicado como você vai fazer um Enem, como você vai fazer um seletivo, se você não teve disciplinas que te embasaram para aquilo. Eu olho para a universidade e penso nesses momentos, quando eu me atrevo a pensar, porque não é sempre que a gente se atreve a pensar que um dia vai entrar na universidade. É, é tão longe, mas tão longe que é uma ousadia pensar que você vai entrar na universidade, né? E então, e quando eu vejo a possibilidade de entrar na universidade, meu Deus, eu não estou nem acreditando ainda hoje, eu fico pensando assim, me belisca para ver se eu não estou sonhando, né? Enquanto a gente às vezes fica reclamando, é tanta disciplina, é tanta coisa para estudar.
Os amigos ficam compartilhando as angústias e tudo. Eu fico pensando assim, meu Deus, tanto tempo, tantas vezes eu sonhei com isso. Achei que não era possível e aqui estou. Então, a universidade hoje para mim é aquilo que eu posso tocar, que eu posso estar e tem vezes assim que eu olho e penso, meu Deus do céu, quando o professor me convidou para a gente fazer essa autobiografia, eu ia escrevendo a minha história e eu fiquei naquele negócio, meu Deus. Às vezes a gente esquece da nossa história, da nossa vida, e quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás e ver onde a gente está, né? Que para muitos que estão muito acima é um lugar que pode até ser insignificante nesse caso. Mas para você que sabe da sua história, sabe o que você viveu, por aquilo que você passou, é um lugar muito alto, é um lugar muito alto conquistado, é uma conquista muito grande, que o não desistir te possibilitou, o resistir te possibilitou, né? Então, não desistir, eu coloco na minha autobiografia, quando eu estou quase que encerrando ela, que desistir não faz parte dos meus planos, né? Eu nunca vou desistir. Quando eu estou desanimando, eu lembro, né? Eu estava tão difícil, né, também para a gente que é dona de casa, que é mãe de família, que tem tantos afazeres, estar nesse terreno da universidade. A nossa amiga Joseli partilhou também isso na autobiografia dela. Aliás, as autobiografias estão tão cheias aí de motivações para a gente, né, de superações. E eu pensar, estar na universidade, para mim, é um sonho que foi assim um sonho muito alto que eu tô podendo assim viver, né? Viver. Ah, professor, acabei chorando. Polly, é sempre bom, como eu falei antes, né? Sempre bom te escutar. E a nossa vida está cheia de contradições, né? E que bom que essa contradição, ela é uma contradição boa, né? Porque, ou seja, você traz aí na sua fala, também lá na sua autobiografia, no que você escreveu, você traz uma série de acontecimentos que tinha tudo para não dar certo, né? No sentido das dificuldades de acesso mesmo, das limitações no acesso, e aí, de repente, você rompe com tudo isso, né? E assume um lugar que é um lugar que para muitos é um lugar de privilégios, né? Ou seja, de pessoas que já vêm com toda uma trajetória de vida em que leva a esse lugar, né? Então, que é pensado e que é desejado, né? Desde sempre, né? Para que essa pessoa adentre a esse espaço. E de repente você vem com toda uma trajetória, né? Com vários acontecimentos que de certa forma não te levam diretamente a esse lugar, mas aí, por alguma razão, né, esse lugar aparece na tua vida e você reconhece. E é muito bom te escutar, porque assim, não só li, né, mas eu sou prova do teu esforço, né, do teu empenho, da valorização da tua conquista em relação a esse espaço, né, dos lugares que você já almeja, ou seja, agora não é mais uma graduação, já é um mestrado, né, então ou seja, e isso é muito bom, né? Quiçá que todos os brasileiros tivessem, né, essa mesma perspectiva, né, que você tem mesmo com toda essa sua trajetória. E te escutando eu também lembrei muito da minha infância, né, porque a minha infância também não destoa da grande maioria dos brasileiros, dessas dificuldades e do distanciamento da questão da escola, né. E eu lembro que quando eu fui morar com os meus avós, né, com a minha avó, na verdade, uma das falas que até hoje me marca, que já foi assunto de muita terapia, né, é que, você é pobre, não precisa estudar, porque naquele momento, o estudar era só você saber escrever o seu nome para poder tirar os documentos, né, porque que dignificava, de fato, era o trabalho pesado, o trabalho no campo, né?
Mas, enfim, e aí tem toda uma série de acontecimentos que acaba também rompendo com essa lógica e acaba não absorvendo esse discurso. E que bom que eu não absorvi, que bom que você também não absorveu, né, todas essas discursos, realidades, né? Mas, enfim, e aí a gente sabe que às vezes voltar, né, se deparar com determinados acontecimentos da nossa vida, né, acaba nos colocando em algumas feridas, mas ao mesmo tempo com uma sensação de gratidão muito grande por tudo que aconteceu. E eu queria te escutar para como é que foi escrever, como é que foi retomar todo esse trajeto, né, no sentido da tua história. Ai, meu Deus. Quando eu comecei a escrever, eu falei por onde eu começo, né? Quando eu comecei a escrever sobre a minha trajetória e trazer tudo isso na memória, foi entre choros, foi lágrimas. Enquanto eu escrevia, eu chorei várias vezes. Eu me emocionei porque, como o senhor falou, voltar a nossa história, ela vai doendo, né? Mas é como se essa dor agora, por esse sentimento de gratidão, ela fosse uma dor assim, como também um bálsamo para nossa alma, né? Assim, para nós que tivemos todas essa trajetória, assim, digamos assim, essas imposições negativas que você tinha tudo para desistir e não desistiu, né? Voltar agora a partir daqui desse ponto da universidade, a partir desse lugar, voltar na minha trajetória foi um choro. Eu chorava e eu sorria, eu chorava e eu sorria. Eu fui bem enfática, graças a Deus que tem aqueles que editam o texto, né? Vamos colocando tudo no lugar, mas assim, porque eu queria deixar ali os lugares em que eu ria e que eu chorava, porque a minha trajetória, quando eu voltei, eu tive essa oportunidade, foi um grande privilégio, professor, foi um grande privilégio mesmo, escrever sobre a minha história, porque quando você senta, você para pensar, você vai trazendo aquelas coisas todas à sua memória, como eu já falei, às vezes a gente esquece um pouco da nossa vida, assim, é tanta correria que a gente esquece de lembrar, né? E quando você vai tecendo o fio de ouro da sua história a partir dos acontecimentos, você vai escrevendo a sua autobiografia, meu Deus do céu, você vai mexendo em tudo aquilo ali e não tem como, não tem como. Eu chorava e sorria o tempo todo, foi esse misto de emoção. Então a minha trajetória para escrever foi assim, foi muito emocionante. Ai, que bom, Polly. E aí, esses relatos, né, a sua história, o que você narrou, o que você trouxe agora na sua fala, tudo isso está, na verdade, está registrado, né? Está no livro, né? O que a gente está tentando fazer aqui Isso e muito mais. então, o que a gente está tentando fazer é socializar e divulgar ainda mais aquilo que você já escreveu. A gente sabe que não é tudo, né? Mas existem muitos outros acontecimentos, muitas outras memórias, né? Que na verdade, vão além do que aparece no escrito, né? Mas o que está escrito já é um grande canal de compreensão, principalmente dessa temática que nós estamos discutindo, né? A partir das vivências e a partir das histórias de vida. Para a gente encerrar, eu só gostaria que você fizesse aí um convite, né, para quem tem interesse, quem ainda não leu, né? Gente, o livro, assim, tá muito emocionante. Eu me emocionei muito com os relatos dos meus amigos, dos meus colegas de universidade, de curso. É, é uma viagem que você faz junto com o autor de cada autobiografia, não tem jeito. Como eu falei, você vai se vendo um pouco na vida de cada uma daquelas pessoas e não tem como você não se emocionar, porque o professor falou,
não é tudo que está escrito ali e é verdade, não é tudo que está escrito ali porque é impossível a gente escrever a vida da gente inteira, né? Por mais que a gente queira, assim, em tão poucas páginas, mas eu acredito que quando você faz memória da sua história, as coisas assim que são mais, que te marcaram mais, não tem como fugir fácil da sua memória e não tem como você não registrar, né? Então são coisas fortes da vida dos colegas, da minha vida que está nesse livro. São coisas assim que emocionam, mas que acima de tudo gera em nós um otimismo pela vida, um otimismo pelos nossos sonhos, de luta pelos nossos sonhos, né? De luta por aquilo que a gente deseja alcançar, de não desistir, ou de muitas vezes tem colegas, né, que muitas vezes quiseram desistir e não desistiram, né? Também em mim foi assim. E o livro é como uma caixa de surpresa. Você começa a ler uma autobiografia e quando você vê, você já está todo dentro da história e se emocionando. Você que ainda não leu, né? Muitos colegas já leram e assim vieram conversar comigo e eu fiquei muito emocionada porque a minha história, a minha emoção e a emoção dos meus colegas puderam tocar a vida de outras pessoas, né? E você que ainda não leu, seja convidado, convidadíssimo, intimidadíssimo a intimado, né, a ler o nosso livro, a ler esse livro cheio de histórias, né? Cada história é um mundo, né? Então, venha você tocar nesses mundos, né? Ver, perceber, ler tantos mundos que está ali naquele pequeno livrinho. É isso. Só reforçando aí o convite, quem tiver interesse, quem ainda não leu, o material ele está disponível no site da editora da universidade, da Edufma. Então, vocês podem acessar o site, está no formato de e-book, então baixa lá em PDF. Então, é de acesso livre, podem baixar e aproveitar aí o contato com essas histórias. Hoje nós escutamos mais uma história, a história da carinhosamente, né, chamada de Polly. Então nós escutamos a história da Poliana, mas existem outras histórias que aparecem no livro e que vocês terão aí a oportunidade de ler, de se emocionar e de compreender um pouco mais de tantas outras histórias, né, que fazem parte aí do nosso universo vivencial e que compõem aí o que nós chamamos de Brasil. Então, Polly, mais uma vez, muito obrigado, gratidão pela sua generosidade, né, pela sua disponibilidade para fazer parte desse projeto, mas além de fazer parte desse projeto, de você ter tido esse contato com a sua própria história e ter registrado isso, né, porque é um dos problemas que nós temos no nosso Brasil em relação a compreender a nós mesmos é a falta de registros, né, então nós conhecemos pouco do que nos antecede. Então, como é importante a gente fazer esses registros das nossas próprias histórias, né? Tanto para nós, quanto para aqueles que estão conosco, como aqueles que virão depois, né? Então, gratidão, e a gente se encontra agora com outras histórias, com outros autores e autoras que fizeram parte desse projeto.